Agora nós vamos falar sobre concessão e vigência de patente. É um capítulo mais específico, né, que nós vamos falar sobre isso, né? A patente, isso vale também para outros tipos de propriedade intelectual, questão de vigência, né? São muito parecidas, mas começando pela patente que é mais, tem maior demanda, né? Falar sobre concessão, o que é concessão de patente, o que é depósito de patente, são coisas diferentes quando a gente vai analisar, né? Então, nós temos aqui applications, né, que é depósito de patente, e grants, né? Grants é quando é feita a concessão. É um pouco diferente, né? Então, cada ano são depositados milhões de patentes, né? Também são concedidas uma fração delas, né? Alguns você não pode fazer uma relação direta, porque o tempo de processamento de patente diferencia de país para país. Isso aqui é um cenário um pouco antigo, mas se pegar o dado atual, a gente pode conseguir isso lá no site da WIPO, né? Então, para concessão de patente, né, tem que passar por questões, né, formais, substantivo, quanto diz a questão de invenções, né? Questões formais são a parte de documentação, etc., a estrutura da patente, né, e assim por diante, né? Requisitos formais, né, são pagamento de taxa, descrição, né, outras formalidades, né, procuração, né, quando a pessoa tem uma patente via CUP, por exemplo, né, não pelo PCT, você tem que procurar fazer uma procuração para o terceiro representar você naquele país. Então, os requisitos administrativos são documentos internos da patente, obviamente, que são as descrições do que você está fazendo de patente, né? Então, o modelo de utilidade, patente de invenção, tem essas características, né? Então, já falamos sobre a questão disso, né? E vigência, em termos na carta da patente, né, que tem que ter o número da patente, isso é gerado pelo INPI ou outro órgão de outro país, nome do inventor, codificação, domicílio do titular, titular nem sempre é o inventor, pode ser os dois, né? Pode ser em nome da empresa, assim por diante, né? Questão de prioridade, isso é um requisito que tem, né? A pessoa pode pedir prioridade desde que, né, atenda os requisitos adotados pelo INPI, né? Lembrando que a vigência é de 20 anos para patente de invenção, 15 anos para modelo de utilidade, né? Então, sendo esses critérios, né? Prazo de vigência não inferior a 10 anos para a invenção. O Brasil tem um imbróglio, né? Às vezes demora mais de 10 anos para fazer uma concessão de patente, 7 anos para modelo de utilidade, a partir do ponto da concessão, né? Então, nós temos esse problema também, né? Então, nulidade de patente pode ser alguma ação de nulidade por processo administrativo, porque a pessoa não atendeu alguns requisitos formais, né? Pode dar nulidade, né? E o efeito da nulidade é feito a partir da data do depósito do pedido. Então, acaba sendo arquivado, não tem nenhum tipo de utilidade. Quando não houver atendido qualquer, né, nulidade é feita quando não se atende nenhum tipo dos critérios, né, suficiência descritiva ou questões formais, né. Então, a patente será declarada administrativamente nula, o objeto da patente estenderá para o conteúdo pedido originalmente depositado, o processamento da patente tiver sido omitido qualquer uma das formalidades, ou seja, a patente você não pode esconder nada, tem que ser bem explícito o que está pedindo em matéria de nulidade. Pode ser feito por terceiros também, né? Terceiros pode falar assim que aquele item não está muito bem claro, pode pedir nulidade também, né? Isso aí faz parte do processo quando a patente, talvez, quando tenha sido concedida, tá? A ação é feita dentro do INPI aqui no Brasil, né? Você pode pedir judicialmente, né, alguns pedidos, e, e o INPI pode acatar, né? É lógico, né? Quem pede nulidade tem que ter a materialidade sobre o que está sendo pedido, né? Então, o processo de nulidade, né? Até a extinção, desenvolve até a extinção da patente, né? Então, normalmente, né? Tem algumas situações, né, de falta de pagamento, questões formais, questões, né, mais de requisitos também, que pode gerar extinção. Então, da mesma forma, software também, né, é lógico, né, você tem que sempre
atentar com a legislação, né? Então, basicamente isso, nulidade de patente, né, questão de vigência de patente, não existe esse negócio de extensão de patente, porque você depositando patente um ano depois, no país B, não existe nada disso, né? Então, patente, o tempo de concessão de patente é 20 anos a partir da data do depósito, não da data de concessão. Então, esse período de concessão de depósito até concessão, você tem que negociar com as partes interessadas. Se aquilo não foi considerado como patente, é domínio público. A gente tem que fazer algum tipo de reparos, né, de ganhos indevidos. Isso aí vai na justiça, não é o caso do INPI resolver esse tipo de problemas dos tribunais, a não ser questão de nulidade pertinente às patentes.